Mais um Cabos e Cases e a gente tá muito bem acompanhada aqui, eu e Camila Zana, CMO da Billboard. Eu sou Cláudia Seff e a gente tá com quem? Com ele, Pedro Kurtz, diretor de operações e conteúdo da Deezer nas Américas apenas, né, gente? Que chique, hein? Plural. Américas! E já que estamos falando de grandes feitos, adorei que você estava na lista da Billboard como um dos executivos da música que mandam no babado. Poxa, que satisfação, gente. Foi uma bela conquista, né? Foi. É um negócio que eu já tava de olho faz um tempo e felizmente saiu agora esse ano. A gente comemorou bastante na empresa, foi super bonito. Semana que vem estarei, inclusive, em Londres, no South By, e vai ter o jantar, né, de entrega da premiação e tal. Então tô bem feliz, bem feliz. Fui indicado junto com o Nigel, que é meu chefe VP de Artist Relations da Deezer Global. Então foi super bonito, acho que é legal, né? Assim, fiquei feliz de poder representar o Brasil e a América Latina também nesse escopo mais amplo que eu tenho tido. Então bem feliz, gente, bem feliz. Eu acho que é legal, que eu acho que esse foi o ano que teve mais brasileiro na lista. Eu acho que foram 5, se eu não me engano. A gente teve a Leila da Warner, a Sandra... Pedro, Arthur da One RPM. A gente teve Renato da Fuga também, da Uptown. Sandra Muito Gimenez legal. do YouTube. Mas sabe o que eu acho? Isso é um espelho do que está acontecendo na música brasileira. O nosso mercado está muito aquecido. E eu já jogo essa pergunta para você, que você está trabalhando justamente com esse aumento de músicas gravadas, aumento de consumo do ao vivo, aumento até de mídia física, né? Então a gente está vivendo um momento muito especial na música. E como vocês tem administrado isso na Deezer, assim, na plataforma? Olha, é uma questão bem ampla, né? Porque hoje em dia a gente recebe cerca de 120 mil faixas novas por dia. Nossa. Ingeridas no nosso catálogo. Então, uma quantidade, assim, que cresce exponencialmente, sei lá, mês a mês. Em paralelo a isso, a gente tem recebido uma quantidade também cada vez maior de conteúdo gerado por inteligência artificial generativa, que é um tema que a gente está estudando bastante. Temos um sistema próprio nosso, que é único de mercado, em que a gente consegue detectar e acompanhar também a evolução desses sistemas que geram música por IA generativa. Mas ao mesmo tempo, assim, muito feliz que o mercado brasileiro está crescendo. A gente tem números lindos no FPI, 21% de crescimento, a gente tem o México no top 10 agora. Então, para a América Latina, num geral, é um momento bem positivo. E a gente tem aliado muito o fator humano, que são os nossos editores, né? O time editorial que cuida de tratar esse catálogo, o nosso time de metadados também, que tem feito um trabalho muito bom, com a inteligência artificial, que é algo que a gente já usa faz muitos anos, por machine learning, com recomendação, enfim. Então é um momento muito positivo pra gente. A gente tem conseguido buscar dentro dessa ingestão diária de 120 mil faixas bastante coisa legal e trazer coisas novas à tona. Você falou 2 pontos, de 2 assuntos que eu acho que é legal a gente destrinchar um pouquinho melhor eles, né? Eu acho que a gente tá no Rio TC, que é, né, o maior festival de inovação e criatividade da América Latina. E não tem como não se falar de inteligência artificial, né? Eu acho que o South By também aborda muito esse assunto. A gente tem visto algumas palestras aqui também, né? Eu queria que você trouxesse... Quando a gente fala, então, de IA na música, é algo que já está sendo, né, discutido, debatido há muitos anos, por N questões. Direito, autoral, né, o lugar mesmo do artista, né, a obra ser feita por uma tecnologia. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho assim, a sua visão, Pedro, né, visão pessoal, e como você enxerga que isso vai se refletir na indústria, né? Já tá acontecendo, você mesmo falou a quantidade de faixas, né, produzidas por IA que tem aumentado. Então eu queria conversar um pouquinho sobre isso com você. Maravilhoso. Eu tenho dado muitas entrevistas sobre inteligência artificial, é um tema que tá super, enfim, todo mundo sabe, né? Tá em voga. Acho que até um pouco cansativo às vezes, que as pessoas já não aguentam mais falar disso. A gente tem que pegar as abordagens mais legais, porque realmente já... eu acho que tem muitas novidades interessantes aí. Eu pessoalmente acredito, e a Deezer também, mas falo no CPF total, a IA é um tipo de tecnologia que a gente já vem usando há muitos anos, né? Então, o nosso sistema de recomendação, por exemplo, para entender o que a Cláudia quer ouvir, o que a Camila quer ouvir, ele faz testes ali e isso se chama machine learning, que é, né, uma tecnologia. Da IA generativa, cada vez mais a gente entende que a IA é uma ferramenta que pode ser muito bem utilizada, muito mal utilizada. Quando ela é muito bem utilizada, ela é uma ferramenta que proporciona mais possibilidades dentro da criação. Então, autores,
músicos, produtores, toda a cadeia da música pode se beneficiar imensamente da IA e já tem muita gente que está se beneficiando disso de um jeito muito legal, que é uma ferramenta de fato para expandir a criação, né? A gente fala muito de acessibilidade também, a gente está falando de, por exemplo, quando a gente teve softwares que chegaram ao Brasil e que uma pessoa com um computador qualquer consegue produzir música em qualquer lugar, isso é um avanço absurdo, A né, democratização, pra gente. né? Absolutamente. Eu tive conversando ano passado que eu dei mentoria aqui no Rio to See, e tinha um artista indígena muito legal que estava me contando de um projeto que ele começou a fazer pelo Brasil, de gravar junto com pessoas indígenas de vários lugares do Brasil e levar um computador, uma placa de som, e eles começavam a gravar ali. Daí ele deixava aqueles hardwares ali pro pessoal e eles começavam a gravar e essas músicas começaram a ser distribuídas, enfim. Isso gerou um projeto nosso também em abril e agosto do ano passado, a gente gravou sessions, foi super legal. Então acho que funciona muito bem, desde que utilizemos para o bem, né? E aí para o mal a gente tem trabalhado de maneira a conter um pouco, né? Primeiro estudar como está acontecendo, então a gente desenvolveu essa tecnologia para primeiro entender, beleza, qual o percentual de faixas que está entrando na nossa plataforma todos os dias que vem de IA generativa. Então a partir daí a gente fez o primeiro estudo, estava em 10%, a gente divulgou o número novo agora em abril, se não me engano, já estava em 18%. Então, um crescimento muito grande. Pra gente, a gente tem bloqueado esse conteúdo de IA generativa de ser recomendado para os nossos usuários. Então, o algoritmo não entrega isso de maneira nenhuma, porque quanto mais conteúdo vem, potencialmente pior a experiência do usuário também, né? Porque esse machine learning, ele tá aprendendo com máquinas também, né? Exato. Com músicas que foram feitas com máquinas, até onde isso vai. Então, eu queria saber se vocês têm alguma política de realmente ter uma contenção do que a Las trouxe, né? A gente sabe que tem muito álbum que é produzido por IA, enfim, e totalmente de cabo a rabo. Como é que vocês pensam isso? Se tem alguma política, né? alguma vontade de que isso também não transforme uma experiência que o algoritmo já é alimentado por máquina, só que assim, imagina que só as máquinas vão alimentar esse pensamento Sim. de aprendizado das máquinas. Quer dizer, ficou um negócio muito Game of Thrones, assim, muito maluco. Sei lá, onde que vai parar? Vocês pensam nisso? É uma coisa que dentro da empresa existe uma política, uma vontade de conter um pouco? Sem dúvidas. Eu acho que o que a gente vem fazendo muito é conversar com o mercado. Então, o desenvolvimento desse sistema que reconhece as faixas é um grande marco para que a gente tenha dados para apresentar para o mercado. Fala assim, olha, quando a gente mediu a primeira vez estava em 10, agora está em 18. A gente está estudando junto com o mercado porque realmente é uma coisa muito nova, né? Tem uma frase que a Cris Falcão me contou que ficou na minha cabeça e que ela sempre fala também, que num geral, a legislação vem sempre a reboque da tecnologia. Então, a gente primeiro inova para depois legislar em cima disso, né? E é muito mais difícil, né? Total. Mas a velocidade é muito diferente, né? Ou seja, a tecnologia vai muito mais rápido. Então, pra gente agora, a ideia é estudar o que está acontecendo, proteger os autores. A gente tem uma intenção muito clara de proteger. A gente tem conversado com muitas associações, com sociedades de coleta de direito autoral no mundo inteiro. E dividir esses dados, tanto com o autoral quanto com o fonográfico, para a gente entender coletivamente qual é o melhor caminho. A gente, enquanto plataforma, já bloqueou toda a recomendação algorítmica desse conteúdo e vamos seguir trabalhando para cada vez mais proteger o mercado, não desfavorecer a tecnologia, porque a tecnologia é uma parte muito essencial do nosso trabalho, né, e do produto que a gente vende, e ao mesmo tempo criar mais oportunidades para a gente conseguir usar esse tipo de conteúdo. E vocês têm uma ferramenta que super rapidamente consegue dizer, não, isso aqui não foi feito por seres humanos? Sim. Essa ferramenta foi desenvolvida internamente pelo nosso departamento de inovação, o Relian, que é o nosso funcionário número 2 da Deezer, desde então ele está lá. E existe uma dificuldade muito grande de manter esses sistemas funcionando, porque a tecnologia que produz, né, esse conteúdo musical, ela muda o tempo inteiro. Então a gente cria uma tecnologia que consegue ler o que se chama de fingerprints. Então pedaços do código ali, enfim, não me levem a sério também porque eu não sou um especialista em tecnologia, mas ela consegue entender se vem produzida daquele lugar, que tipo de tecnologia se usou. A ferramenta que a gente criou, ela consegue se renovar, então ela não fica para trás conforme essa tecnologia evolui também e se muda. Então é por aí que a gente consegue rastrear tudo nesse momento.
É um trabalho bem árduo, mas é um trabalho que a gente entende que a gente tem que fazer pelo mercado também e pela nossa experiência de usuário, que é um... Não, com certeza. Agora, serviço. uma outra coisa que eu tenho curiosidade é sobre as playlists. Você já falou que você tem, né, um corpo de curadores e curadoras, você tem também esse machine learning, mas a playlist é o mapa da mina, assim, é onde todo mundo quer estar, né, considerado ali nas playlists de Brasil, de New Brazilian, de, sei lá, de música latina, de tudo, né? Os artistas querem estar lá. Como é que vocês fazem para lidar com esse tanto de gente que deve chegar todos os dias falando, não, a minha música é a melhor, pelo amor de Deus, põe a minha. Como é que é? A gente tem conversas bem extensas. Acaloradas. Intermináveis, acaloradas às vezes. Enfim, sentando e vestindo esse chapéu do editorial, que é uma das áreas que eu cuido, a gente tem uma consciência muito clara do trabalho que a gente faz. Então, é uma vitrine? Com certeza. Gera engajamento? Gera com certeza. Geralmente consumo? Sem dúvida alguma. Mas não é só isso. E a gente vem falando isso bastante também em eventos que a gente esteja, ou até, enfim, a gente participou de conferências em que a gente sentou, assim, não foi nem num palco, foi sentado numa mesa com pessoas, assim, artistas, empresários, pessoal de distribuidora, pessoas com conhecimento 0 a conhecimento 100. E falar e responder todas as perguntas. Dar uma breve introdução, 5 minutos, vamos lá, pum. Perguntem o que vocês quiserem. E playlist é sempre um tópico. Então, assim, existem vários impulsos que acontecem a partir de playlist, mas dentro da nossa plataforma existe uma grande parte do consumo, que é muito maior, que não vem da playlist. Então, a playlist é uma porta de entrada para você chegar em outros lugares. Mas se o artista não faz um bom trabalho de lançar, de saber, assim, vamos lá, lançar com antecedência, para que a gente possa ingerir todos os metadados e colocar esse sistema de recomendação, o artista fazer um trabalho de criar uma base de fãs ou de usuários que estão engajados. O educacional, né? Exato. Eu acho que educacional faz toda a diferença. Eu acho que com essa velocidade de tecnologia, com essa facilidade de você hoje conseguir produzir uma música, conseguir distribuir uma música, né, tá disponível em todas as plataformas de streaming, eu acho que tanto os artistas, quanto as distribuidoras, quanto os escritórios, eles deixaram de olhar o todo. Né? Qual que é o processo de um lançamento? Qual que é as etapas de uma criação, de uma produção, de você conseguir trabalhar aquela faixa, ou vai ser a faixa, ou vai ser o EP? Eu acho que ficou muito nessa coisa, eu vou fazer uma música, eu preciso ter uma distribuidora, essa distribuidora vai fazer o trabalho pra mim, ela vai me colocar em todos os lugares, e aí tá tudo certo. Né? E aí eu vou entrar nas playlists, porque a minha distribuidora vai fazer isso pra mim. E não tem aquela coisa de um passo pra trás, né? Vamos começar, o que eu quero chegar, ou qual é a música que eu vou escutar, vou trabalhar primeiro. Então eu acho que tem uma coisa muito meio do educacional mesmo, que eu acho que, né, olhando um pouco da minha outra cadeira, né, do meu outro lugar, que eu trabalhava muito, eu tinha muito contato com artistas nesses momentos de lançamentos, de planejamento, que eu acho que hoje ficou um pouco de lado. Né? Eu acho que tem uma pergunta que todo artista deve se fazer, que é: quem sou eu e para quem eu tô fazendo música? E tem uma pessoa ótima, que é o Arthur Fitzgibbon, que é presidente da OneRPM no Brasil. Ele tem uma caneca até com essa frase, que é: playlist não é plano de marketing. Maravilhoso! Porque às vezes parece que tem uma receita de bolo, assim, né? O cara vai, dá uma canetada lá, escreve um negócio legal, pede um beat para alguém, num camp, aí a música nasce, né? Aquele artista nasce a partir de uma música ou de 2 músicas e acha que já está pronto para o mercado. Eu acho que realmente ele tem que saber a identidade dele, quem ele é na fila do pão, antes de querer estar na playlist das melhores indicadas da música brasileira ou da música latina. 100%. E tem uma coisa também de, assim, entender. Uma coisa que eu vi muito nos artistas e que eu volto a dizer quando eu tenho a possibilidade, é que qualquer artista que queira ter sucesso, mas que queira fazer sucesso, né, numa cauda longa, que queira ter sustentabilidade na sua carreira, precisa entender que esta pessoa, o artista, precisa liderar a própria carreira. A distribuidora vem para ajudar, o empresário ou a empresária vem para ajudar. Mas se o empresário ou a empresária tá com um artista que não sabe para onde quer ir, ou o artista vai virar a persona do empresário, ou vai ficar naquele lugar que não cresce para lugar nenhum, né? Total. Então, eu acho que a gente está vendo artistas que estão dominando muito as suas carreiras, né? Não dá para não falar da Anitta, por exemplo, que é uma mulher que domina o que ela quer fazer, quando ela vai fazer, se ela vai interromper a carreira por 2 anos, que é possível que aconteça. Então, eu acho que é isso, essa personalidade,
certeza do que o artista quer, não chega do dia pra noite, né? Não é um... Não. Mas quando chega, vem pessoas geniais, tipo o JP, que a gente entrevista ainda daqui a pouco. Maravilhoso. Né? Que é aquele artista que, mesmo quando estava ali cru, foi se juntar com produtores que entendiam que aquilo não precisava de muita produção, era realmente manter daquele jeito, com aquele jeitão do JP, que ia dar certo, né? E aí eu vou puxar aqui, que eu acho que vai ser nosso último assunto. Ah, não. O time, eu já sabia que 20 minutos não ia dar, gente. Voltar pra ficar 2 horas com vocês. Não tem condições a gente ter essa conversa em 20 minutos. Vamos marcar uma nova Vamos rodada. marcar uma vai de ter 2 que ter, horas. vai ter que ter o segundo episódio com o Pedro do podcast. Mas eu vou pegar o gancho do JP, porque eu acho que é um excelente exemplo. Ganhou 3 Latin Grammys, assim, concorrendo com nomes big, super mainstream, com investimento de trabalhos milionários, né? E foi lá e com trabalho tipo, autoral, genuíno, com a identidade dele, foi lá e trouxe 3 Latin Grammys. E aí eu queria escutar um pouco de você, que olha para as Américas, eu adorei isso, gente, as Américas, que olha para as Américas do momento que a gente tá, né? Eu acho que latino, né? Vamos falar mais de América Latina mesmo, porque eu escutava muito, né, quando a gente conversava com gravadoras, ou até com artistas mesmo, e pela força que o mercado brasileiro tem, que a fanbase do Brasil tem. A gente quer entrar, artistas latinos, a gente quer entrar no Brasil. E aí artistas brasileiros, não, mas a gente quer fazer carreira internacional, vamos começar pela América Latina. E não rolava, cara, não rolava. Fazia feat, fazia show, sonho, um intercâmbio não ia. impossível. Né, e ninguém sabia o porquê. E eu acho que a gente está no melhor momento agora desse intercâmbio Brasil-Latino, né? A gente vê artistas brasileiras agora, obviamente que eu acredito, não tenho certeza que a Anitta foi a grande porta-voz, né? Foi a grande artista que conseguiu abrir aí, quebrar essas barreiras e fazer com que realmente os artistas do Brasil fossem vistos de uma outra forma, fora do Brasil. Então a gente vê Luísa Sonza fazendo um feat com a Emília, que foi números astronômicos, né? A gente tem aí vários outros Lud, né? Lud também, vários outros casos. A gente viu os artistas latinos indo para o Brasil. Então, Karol G veio para uma turnê ano passado que foi um sucesso. Show do The Town, foi Rock in Rio. Show do Rock in Rio super aclamado. Bad Bunny esgotando ingresso, assim, muito rápido. Ansioso por esse momento. Eu também. Ansioso, estaremos todos lá. Até as mais alternas, assim, Rosalia, né? Também um super Rosalia fã fez um do show No no Brasil. impecável, completamente lotado. Exato. Acho Como que a gente você tá vê nesse isso? momento, né? E como de você vê isso? Você acha que teve alguma virada? O porquê que, assim, destravou isso agora, depois de tantas tentativas, né? Tem muitas teorias, gente. Eu acredito em algumas. Eu acredito que existe uma... Antes de tudo, né? Antigamente a gente não tinha um intercâmbio tão grande com a América Latina cultural e a gente sempre se isolou. E a gente se isolou por milhares de fatores, mas um entre eles é a gente nunca precisou exportar a nossa música. É diferente de um artista, por exemplo, da Colômbia, ou de um país menor, do Chile. A própria Espanha, né? Chile a própria Espanha. O Chile que virou, né, um país super forte de reggaeton, que tem exportado reggaeton muito. Aí agora isso virou uma escola no México também, que é o reggaeton mexa. Então esses países precisavam exportar a música para os artistas fazerem dinheiro numa escala, né, maior, serem... Ter onde tocar, né? Exato. Porto Rico mesmo. Porto Rico, vamos falar de Bad Bunny. Enfim, então isso sempre funcionou assim. Hoje em dia, acho que existe uma unidade cultural que está se construindo, que é a gente se enxergar enquanto latino-americano também. Ou seja, fazemos parte, né, desse movimento, dessa cultura. E aqui até vamos falar num painel agora em junho, que é Why Brazil Matters to Latin America, que é uma coisa importante, né? Estamos começando esse intercâmbio. Então, acho que tem uma construção cultural coletiva acontecendo e a gente se enxerga mais parte da América Latina. Redes sociais e apps de vídeos curtos, né, como TikTok, Kawaii, etc., proporcionam também esse intercâmbio o tempo inteiro. Então, o Bad Bunny, quando lançou o último álbum, fez um grande sucesso no Brasil no TikTok, porque existia um contexto das faixas, do conceito do álbum, que proporcionou que as pessoas começassem a criar conteúdo em cima daquilo e se relacionar com a música. A música é uma conexão emocional sempre, Total. né? Então, à medida que a gente consegue entender que existe uma troca de redes sociais entre os da Colômbia, do Brasil, da Argentina, de Porto Rico, dos Estados Unidos, do México, e uma diáspora acontecendo também cada vez mais forte, principalmente na língua espanhola, a gente que consome conteúdo dos Estados Unidos e o conteúdo dos Estados Unidos sendo um conteúdo mais latino e cada vez mais latino, porque hoje são 20% dos Estados Unidos, 66 milhões de pessoas, naturalmente a gente no Brasil começa a parar e falar, peraí,
Então tem alguma coisa ali, tô escutando Bad Bunny, tô escutando Karol G, e artistas também que são donos do próprio catálogo, Sim. que são, né, que na indústria da música também se posicionam de uma maneira muito diferente. A própria maneira do Bad Bunny agora fazer o show só em Porto Rico, não fazendo nos Estados Unidos, também tem um posicionamento político. Enfim, a gente começa a se conectar com essas características dos artistas e consumindo a música que antes era considerada global, vem dos Estados Unidos também com essa identidade latina por conta da diáspora que aconteceu lá. Então, acho que tá por aí. Essa tal Eu apostaria, localização. assim, a tal da glocalização, e Cláudia também, que olha, esteve com a gente num painel maravilhosa, mediano, quero mais. Não, é isso. Eu acho que assim, os artistas estão entendendo que eles não precisam ficar grandes. Pra ficar grandes fora, eles não precisam perder a essência. Então, tá rolando essa coisa de valorizar aqui o que eu sempre toquei aqui na minha vila, aqui com o meu sotaque, o meu jeito de falar, a minha roupa. E isso pode ser um produto de exportação também. Eu não preciso entrar nos moldes necessariamente. Foi o que a Anitta, de uma certa forma, fez. Ela, lógico que levou esse Brasil Core, né, toda essa coisa brasileira. Fez música em inglês, que eu acho que faz parte do game. Quando você quer entrar de 100%. cabeça, quer ganhar VMA, quer ganhar, sabe, todo tipo de premiação. Você vai ter que, de alguma forma... Que é a estratégia que é construída com muita antecedência, passo a passo. Né? Exato. Muito meticulosamente pensada. Totalmente. Mas é isso, assim, é o artista também saber que aquilo que ele faz localmente vai interessar o mundo, né? A gente tá muito mais conectado, a gente se escuta. Esse exemplo do Bad Bunny é maravilhoso, porque a gente consumiu o Bad Bunny no lançamento, estando aqui no Brasil e viralizando loucamente tudo aquilo que ele fazia no TikTok. O áudio mais usado era dele e tudo mais. E deu no que deu. E vocês querem Sold dois out. exemplos ótimos disso que estão chegando no midstream também, que pra mim, assim, impecáveis. A gente tem Catriel e Paco Amoroso. Ah, nossa. Vamos Sold falar out. desse dupla? Sold Vamos out falar também, dessa né? dupla? O que é Sold essa out Rio São total. Paulo, em poucos Eles são dias. maravilhosos, eles vão ser gigantes. Gigantes, Não. não tem como. É a coisa mais legal que existe na música hoje. Mais hoje autêntica, se chama mais Catriel e Paco dane-se, Amoroso. né? Foi muito legal ver a Impecável. reação das pessoas no show do Lola. E isso que não foi o show nem um terço do que é o show deles, né? Do que eles, É, de do que eles, estrutura, né? do que eles Show entregam. E assim, simples. eu tava pertinho ali vendo e eu vi assim, as pessoas, assim, ó. Tipo, olhando fixamente pro palco. Quem E são falou assim, esses gente, meninos, o que né? tá acontecendo? O que é isso? Assim, e pessoas da música, né? Eu lembro, tava do lado do Matheus Carrilho. O Matheus Carrilho olhou pra mim e fez assim, o que é isso? Sabe assim, tipo, que experiência foi essa? Que coisa incrível, Coisa né? incrível. É um espetáculo, foi. né? Tô Porque, ansiosa assim, setembro aí, ó. Completamente estarrecido vendo aquilo. E aí, naturalmente louco pra ver o show deles aqui. E o segundo? Mas tem um outro artista argentino que eu vou recomendar vocês verem, ouvirem, que se chama Trueno. Não Que conheço. é um conheço. cara do Caminito, assim, Olha só. incrível, incrível, incrível. Ele gravou um Tiny Desk muito bonito. E é isso, ele fala com sotaque argentino, falando do Caminito, de onde ele veio. Acabou de lançar um álbum sexta-feira agora. Vale muito a pena. E são artistas que estão chegando via midstream no Brasil, né? Ou seja, não é só o que a gente consome de fora via Estados Unidos, que teoricamente é globalizado, o que a gente consome de tabela aqui aí passa a ser algo normal pra gente, mas no midstream também a gente já tá vendo isso. Então, esse intercâmbio Brasil, né, português e espanhol na América Latina tá acontecendo em muitos aspectos agora, em muitos níveis diferentes dentro da indústria da música. E você falou de um programa que é super midstream, mas que tá virando cada vez mais gigantesco e pautando o mundo, que é o Tiny Desk, né? Total. O que é o Tiny Desk, gente? Tipo, uma coisa que foi feita ali realmente com artistas de médio para desconhecidos e hoje tá todo mundo já passou ou quer passar por ali. Então, é isso que a gente tá vivendo, acho que um momento maravilhoso da música. Já estouramos. Pra variar, eu tinha certeza que a gente ia estar nas menores Explodimos condições. o A gente- nosso Já tempo. também sabendo corta, a que listinha corta. tá assim, ó. Acabou. Chega! Mas, ó, isso é maravilhoso, sempre ótimo. traz Amores, as eu amo estar com melhores. vocês. Queremos mais conversas, mais trocas. Sempre é muito bom ter essa troca e ter, né, o seu olhar tão global, né, do que está acontecendo, das diferenças de mercado. Acho que isso é muito enriquecedor. Queremos coluna do Pedro na Billboard. Eu tô pronto. Bora! Convite, isso, tá pronto, é O isso? convite está feito. Me manda Tá amanhã aceito, no meu me e-mail. manda. tá? Queremos uma coluna sua, escrever um pouquinho desse seu olhar global e de tendência do que você prazer. tá vendo. Vamos adorar. Gente, vai ser um prazer. Amei estar com vocês, Obrigada. como sempre. Queria estar aqui 5 horas falando com vocês, entre abobrinhas mil. Obrigado de novo pelo Obrigada. convite, foi um prazer. Obrigado, Bilba. Esse foi mais Obrigada, um gente. Cabos e Cases. Até mais.